Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. Estamos aqui para trabalhar uma matéria especial de Direito Constitucional. Vamos falar sobre dos ministros de Estados, artigo 87 e 88 da nossa Constituição Federal. Foca aqui, matéria importante, bem pontual do Poder Executivo. Aonde nós estamos, professor? O que nós vamos trabalhar? Olha só, estamos no título 4 da nossa Constituição, Organização dos Estados, dos Poderes. Capítulo 2º do Poder Executivo, artigo 76 até o 91, ok? Esse é o nosso capítulo 2º. Nós estamos hoje, específico, vamos falar sobre os ministros de Estados, artigo 87 e 88 da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal. Então fica comigo aí, fecha aí seu WhatsApp, fecha tudo que você tem aí, fica só com a sua Constituição na aula focada e vamos lá. Olha só, ministros de Estados, quem que são esses caras? Vamos lá. Quanto aos ministros de Estados, esses são auxiliares do presidente da República. Nós sabemos que o Poder Executivo é gerido pelo presidente da República com o auxílio dos seus ministros de Estado. Seria impossível o presidente da República ele cuidar de todos os, digamos, as vertentes do Estado. Educação, trabalho, moradia, habitação, segurança pública, justiça, cidadania, defesa. Gente, seria muita coisa. O presidente realmente não ia conseguir desenrolar. Por isso ele precisa o quê? De auxiliares, de pessoas da sua confiança. Gente, se é confiança, ministro de Estado não é concurso público, entendeu? Tem que ser o cara que realmente que vai trabalhar com ele ali na gestão da coisa pública. Então ele precisa de uma pessoa da sua extrema confiança. Por isso, ministro de Estado é cargo político, ok? E ele pode, inclusive, contratar até o irmão dele, o filho dele, o presidente Bolsonaro. Ele pode colocar o filho dele como ministro de Estado e não é considerado o quê? Nepotismo pelo Supremo. Beleza? Então, nesse sentido, esse cargo político, não, inclusive, não se submete a uma sabatina no Senado Federal. Por exemplo, o presidente do Banco Central, esse cara precisa passar por uma sabatina, uma prova lá no Senado Federal, uma prova oral, lá, uma arguição. Agora, os ministros de Estados são de livre nomeação e livre exoneração. O presidente fala, hoje você vai ser, amanhã você não é mais. Porque eu preciso da sua confiança. Beleza? Aliás, eu não preciso da sua confiança, o presidente precisa confiar no ministro de Estado. Beleza? A nossa Constituição estabelece para ser ministro tem que ter pelo menos idade mínima de 21 anos. Isso aqui é perigoso? É perigoso, ok? 21 anos. Idade mínima. Não pode 35, não é 18, é 21 anos. Beleza? Guarde no seu material. Deve ser brasileiro nato ou naturalizado, tá? Salvo o ministro da Defesa, que esse tem que ser nato, tá? O ministro de Defesa tem que ser nato. O defesa pode ser nato. Nada impede, ok? De algumas hipóteses, ok? De que se exija a nacionalidade nata, que é o ministro de Defesa. O ministro de Defesa tem que ser nato, tá? Brasileiro nato. Por quê? O ministro de Defesa, na verdade, o ministro de Defesa, ministro de Estado de Defesa, a regra é que o ministro é um comandante das Forças Armadas. Então, normalmente, vai ser um general do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica. E, por consequência, isso já determina, a Constituição fala que os oficiais das Forças Armadas têm que ser brasileiro nato. Então, por consequência, o ministro de Estado de Defesa também será brasileiro nato. Beleza? Vamos ver o 87. O 87 fala assim, ó. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos, tá? E no exercício dos direitos políticos. Bacana? O cara tem que estar na plenitude dos exercícios políticos, ok? Não pode estar, digamos, estar com direitos políticos suspensos ou ter perdido os direitos políticos. Beleza? Vamos lá. Parágrafo único fala assim, compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição, e na lei, primeiro, exercer a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal, cuidado, não é estadual, tá? Se é ministro, tem que ser federal. Se fosse secretário de Estado, seria estadual. Na área da sua competência. E referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Atos e decretos assinados pelo presidente da República. Referendar, confirmar. Expedir ledere, instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos. Decora aí. Expedir ledere, leis, decretos e regulamentos. Ele expede isso daqui, tá? Ele referenda ato
e decreto, e expede ledere. Referenda ato e decretos, e expede ledere. Expede o quê? Leis, decretos regulamentares. Eles pedem o quê? Instruções para a execução dessas leis, tá? Não é a lei em si, mas eles pedem instruções para a execução, ok? Para a execução das lederes, leis, decretos e regulamentos. Beleza? Apresenta ao presidente da República relatório anual, grifa, não é semestral, de sua gestão no Ministério. 4. Pratica os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Muito fácil, né? Facinho, as competências do ministro. De novo, exercer orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal, não é estadual, na área da sua competência. E referendo o quê? Atos e decretos assinados por quem? Presidente da República. Eles pedem alguma coisa? Sim, eles pedem o quê? Instruções para a execução do quê? Ledere. O que é ledere? Leis, e decretos e regulamentos. Ele apresenta algum relatório ao presidente? Sim. Esse relatório é anual ou semestral? Anual. E ainda pratica outros atos pertinentes que as atribuições que lhes forem outorgadas pelo presidente da República. Bacana? Lembra que eu só crio o ministério através de lei, tá, gente? A criação do ministério só é feita por lei, tá? Isso lá no artigo 88 da nossa Constituição. A lei disporá sobre a criação, extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Só por lei posso criar ministérios. Beleza? Maravilha. Observação número 2. Delegação de atribuições. Fique atento. Delegação de atribuições privativas do presidente da República. O presidente, ele, nas suas atribuições privativas do presidente da República, tá? Lá no artigo 84, no parágrafo único, ele fala o seguinte, olha, algumas atribuições do presidente podem ser terceirizadas. Leia assim, terceirizadas. Para quem? Para o Procurador-Geral da República, para o Advogado-Geral da União e para os ministros de Estado. Então, ele pode passar a bola de 3 hipóteses para o ministro de Estado. Dispor, mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos. Extinguir funções ou cargos públicos quando vagos, tá? Vagos. Conceder indulto, comutar penas com a audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E, por fim, prover, tá? E não extinguir os cargos públicos. Ele pode dar provimento. Não pode extinguir cargo público, só se tiver vago. Se o cargo público estiver vago, aí pode extinguir. Agora, prover cargo pode. Mas se não extinguir cargo público que esteja efetivo, federais na forma da lei, por óbvio, tudo dentro dos limites da delegação. Beleza? Vamos fazer a questão? Vamos lá. Olha lá. Assegura a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que o presidente da República poderá nomear e exonerar livremente os ministros de Estado que serão escolhidos dentre brasileiros que estejam no exercício dos direitos políticos e que sejam maiores de 21 anos. Beleza? Bacana? Próximo. Vamos lá. Isso foi fácil. Vamos complicar. Os ministros de Estado são escolhidos pelo presidente da República, sem a necessidade de aprovação de escolha pelo Senado Federal. É claro, é ad nutum, livre nomeação ou livre exoneração. Não se exige que eles sejam brasileiros natos, mas que sejam maiores de 35 anos. Não, 35 anos não, tem que ser o quê? 21 anos. Errou a questão. Beleza? Mais uma, vamos lá. No que refere aos poderes legislativo, executivo e judiciário, bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes itens. Primeiro, compete ao ministro de Estado exercer a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos e das entidades da administração federal e estadual, concernentes à sua área de competência. Certo ou errado? Errado, né, gente? Órgão estadual não é competência dele. Estado é Estado. Federal é União. A questão está o quê? Errada, porque estadual ele não mexe. Mais uma, vamos lá, terceira. Aos ministros de Estado compete exercer a orientação, coordenação e supervisão das autarquias federais
nas áreas das suas competências. Professor, autarquia federal o senhor não falou, mas lembre, ele não vai mexer com a administração federal? Sim ou não? A administração federal está falando o quê? A administração direta e indireta. Tem a ver com a autarquia, a administração direta ou indireta? Indireta. Tem a ver com a pauta dele? Tem. Então tá certo. Veja, a questão forçou um pouquinho. Que ele falou autarquia, ele quis saber se você sabe o que é administração direta e indireta federal. Beleza? Tá certa a questão. Quarta questão, vamos lá. Aos ministros de Estado compete referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República, bem como expedir instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos. Certo ou errado? Certinho, juntou os dois aí que a gente precisava saber. Agora com você, 30 questões de ministros para você fechar essa matéria com o seu material, mais as questões que você fazer, ó, fechou. Essa matéria já era. Até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.